assim, a mensagem que eu deixo, né? Se você instala essa robustez de equipamento, você não teria tido todo esse delay aí para vai luz, volta luz. A PHB, como o Ricardo já colocou, né, tem lá o seu laboratório, tem lá toda a sua engenharia montada. E o que a gente preza muito, Ricardo, é pela compatibilidade dos equipamentos, né? Então, muito se vê aí no mercado o instalador, o distribuidor, que ele é simplesmente um box mover, né? Ele pega de um lugar, larga em outro lugar, e aí o cliente que se vire com o pepino, né? A gente, o que a gente buscou fazer especificamente falando agora de armazenamento de energia, inversor híbrido e bateria de lítio. Tá? A gente procurou fazer o nosso equipamento de tal forma que você chega lá, você liga e ele funciona. Tá? É simples assim. Você até pode configurar alguma coisa no display dele, mas você entrega a obra sem grandes problemas. Uma das maiores fontes de cliente que a gente tem hoje, falando de armazenamento, é o cliente que se decepcionou com outras marcas porque não conseguia entregar a obra para o cliente, porque não conseguia fazer a comunicação do inversor híbrido ou off-grid com a bateria. Aí teve que devolver o equipamento e nessa ele perdeu uma indicação, enfim, perdeu outra venda. Tá, então a sugestão que eu deixo, né, se você não conhece essa parte de armazenamentos aí da PHB, tá na nossa plataforma lá. Fica aí o convite, conversa com a gente que a gente pode ajudar vocês. Show de bola, Ivan, obrigado. O único problema que tem no retrofit da PHB é você não saber que passou para a bateria e se demorar muito voltar a energia convencional, a bateria zerar. Mas isso não é um problema, isso é uma solução, pessoal. Né, Ivan? Sim, com certeza. Bom, legal. Agora uma pergunta aqui para o André, do André da Icore. André, a Icore, ela foi sempre pioneira, né, pegando um gancho aqui da PHB, quando o assunto é criar uma consistência no mercado das tecnologias oferecidas. Isso a Icore fez muito bem as suas escolhas no passado. E ela trouxe na Intersolar, quem pôde estar lá, visitar, conhecer, o maior portfólio de microinversores do mundo. E isso é muito bacana a gente trazer aqui para o Brasil. E quando a gente fala dessa constância de comunicação com o cliente, como que hoje a Icore enxerga isso para que os parceiros Icore estejam com você no futuro, com você, que eu digo com a Icore, no futuro, com essas novas oportunidades que virão? Bom, obrigado, Ricardo, pela pergunta também. Obrigado a todos aqui presentes. De novo, adorei a história, né? Foi um presente o apagão aqui. A gente está justamente falando de energia e no momento onde as baterias se tornam tão importantes aqui, na prática, parece que foi um laboratório aqui já hoje para isso. Ô, Ricardo, eu vejo que a gente primeiro precisa, como mercado imaturo ainda, mercado em maturação, mercado em construção, os profissionais em construção, o cliente em construção, o cliente ainda está aprendendo, então está todo mundo numa rotina de aprendizagem. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que esse curso ele está no começo e que é um mercado de longo prazo. Não adianta, você vai precisar desenvolver essa mentalidade na cadeia toda. A gente sempre tem... Alô, alô? Beleza? A gente sempre teve essa postura de apostar no longo prazo, nas parcerias, né? Desde há 9 anos atrás com a P-Systems. E depois, na sequência, com a SolarEdge, vindo e apostando no MLPE por uma questão de DNA mesmo, com segurança, de DNA com a tecnologia, a Icore tem esse DNA com o MLPE, e a gente foi desenvolvendo dessa maneira. Então, eu olho para o futuro muito mais otimista, né? Tivemos um tropeço esse ano, digamos assim. O mercado nos deu uma lição, né, a todos que estão no mercado, de que nossa relação ela é de longo prazo, e não tenho dúvida disso. É só pensar se um integrador, até em relação de fidelidade, eu vou falar sobre isso um pouco na palestra, mas relação de fidelidade tanto com o distribuidor,
quanto com a fabricante. Ao longo do tempo, os revendedores, instaladores, integradores que começam a trabalhar com várias marcas vão ter um problema daqui de 5, 6, vão ter que se relacionar com um monte de tecnologia diferente, vai ter que acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais para um caminho de fidelidade, de parceria, de pensamento de longo prazo, e ter também um mercado mais estável nesse sentido, né? Sem contar, né, com todo o arcabouço que tem em volta, que não é controlável, né? A partir de normativas, leis, tecnologias avançando, comportamento do consumidor, inovações no mundo da eletrificação, que a gente está só começando a ver. Tudo isso acho que vai influenciar bastante na postura das empresas, mas eu acredito muito nisso, no elo que você cria de relacionamento de longo prazo. É assim que a Ecore sempre se posicionou e vai continuar se posicionando assim. Muito legal, André. Esse elo é uma questão que a gente está vendo agora em várias distribuidoras que estão fazendo um bom trabalho, elas estão conseguindo formar esse elo a partir desse momento. Essa virada de mercado, onde o mercado ele vai caminhar para integradores mais seguros do que estão oferecendo, distribuidores que vão dar o respaldo quando preciso, e fabricantes que estão sempre ali também no momento que precisar. Então, toda a cadeia é importante, e é importante esse elo aí na cadeia. Mas para a gente falar de futuro, também não tem como a gente falar de futuro de GD se os módulos não estiverem bem fixados, bem presos, bem seguros, e para isso a SSM está aqui para falar, né, uma empresa que traz muito orgulho aí por ser uma empresa que começou pequenininha, nacional, né, com um desejo, com uma história de crescimento, de geração de empregos. Hoje, Rafa, a gente fala de muitos colaboradores, fábricas, exportação. Olha que bacana, pessoal. A gente sempre fala de comprar equipamentos de outros países. E a SSM está com uma visão agora, começa um mercado de exportação. Então, além disso, veja quanta geração de emprego a SSM está trazendo com novas fábricas, com uma nova identidade de marca. Mas para isso tudo acontecer, o produto tem que ser reconhecido no mercado, né? A gente tem que falar de um produto que realmente vai trazer segurança para que aquela operação aconteça, que aquele sistema fotovoltaico vai ficar lá por 25 anos, preso aonde? Como funciona isso, Rafa? Esse desenvolvimento de tecnologias e saber que vocês também são responsáveis por levar equipamentos ali que tem que durar o tempo do gerador. Perfeito, meu amigo. Boa tarde a todos. A SSM ela tem uma equipe de P&D muito forte dentro da empresa. Isso vem desde a época do Carlos, né? Que tomava a linha de frente junto com a equipe de engenharia bem pequena, e ele sempre desenvolvendo os produtos. Hoje nós temos 4 tipos de engenheiros, né, profissionais dentro da empresa: o civil, mecatrônica, mecânica e aeronáutica. Para entender e saber todo o produto que nós desenvolvemos, a gente escuta muito o integrador e as dificuldades que os distribuidores também têm. Aconteceu determinada coisa na obra, se for um clipe por baixo, um acessório final, intermediário, e aí a gente joga para a nossa engenharia, né, para poder facilitar a vida do integrador, a vida do instalador. No último ano que passou, a gente desenvolveu um clipe por baixo, no solo, né, para estrutura de solo, para fixar os painéis, e também o perfil HR3. Então, o HR3, antes a gente trabalhava com o perfil H3 e o H2 no solo, que dava um vão de 1,80 e até 2,30, 2,40. Hoje o perfil HR3 ele é um perfil mais robusto, mas tem que ter um custo-benefício. A gente tentou produzir um material com 4 metros de vão entre pilares, e aí não ficou, o custo-benefício não ficou bom. A gente reduziu, e aí ficou com 3,20 metros. O que acontece? O integrador ele vai instalar menos pilares na obra. Com isso ele vai ganhar tempo, com isso ele consegue fechar mais negócio, reduzindo também o material civil.
Então é essa forma que a SSM sempre trabalha e sempre vem trabalhando em desenvolvimento de produtos. Agora nós estamos com um novo produto também que nós vamos estar colocando no mercado dentro de 60 a 90 dias, que é um aço que já vem com zinco, né? Que é o ZM 310. Ele só tem fora do país, ele é um aço importado, ainda não é produzido, tem um fabricante que vai produzir em 2024, que ele está finalizando o seu parque fabril. Então, em 2024, que vai ter esse aço, que vai ser fabricado aqui, nós estamos importando, alguns outros fabricantes já estão importando também. Esse aço, só uma pergunta, esse aço ele não precisa ser galvanizado, é isso? Isso, ele não precisa ser galvanizado, porque já na liga dele já tem o zinco, alumínio, então não vai precisar ser galvanizado, não precisa aquele mais 5 dias de sair da fábrica da SSM para mais 5 dias que vai para uma galvanização e ela retorna, não precisa mais disso. Então nós vamos diminuir o prazo de entrega também para os nossos clientes. E não é só o prazo de entrega também, porque quando a gente fala em galvanização, a gente fala também na questão ambiental, né? Então um aço que não precisa passar por mais um processo, ele é um aço mais sustentável, posso dizer assim? Sim, ele é um aço bem mais sustentável porque ele não tem o processo, porque a empresa de galvanização também ela tem que fazer um processo de para onde ela vai escorrer esse resíduo, né? Então ela tem todo um processo para fazer. Falando um pouquinho da exportação, a gente já entendeu, faz 2 anos que a gente vem fazendo um estudo para a gente fazer a exportação. E agora virou realidade, nós estamos com uma empresa lá, a gente estava imaginando montar uma fábrica, e aí tiramos o pé de montar uma fábrica, e nós vamos montar, já estamos em busca de um CD para enviar estruturas e ter em estoque. Mas tem muitos projetos spots. Então, hoje, para vocês entenderem, né, a gente fala dos prazos de entrega aqui no Brasil, um fabricante na Europa demora de 90 a 120 dias para entregar as estruturas. Hoje a gente trabalha em média com 30, com 40, com 50. Em alguns momentos, raros momentos, tem a pronta entrega, mas é de 30 a 50 dias para entregar as estruturas. E é ruim isso aqui no Brasil. Agora imaginem lá que eles trabalham com 90 a 120 dias para entregar. Então aí a gente viu a oportunidade também de tempo. Para sair daqui e ir para a Europa 30 dias, para a gente fabricar mais 30. Vamos deixar um estoque lá? Vamos. Mas então nós estamos falando de 90 dias, 60 dias, 75 dias que a gente consegue entrar no jogo também. E aí o pagamento à vista. Então tem uma série de benefícios que a gente está entrando nesse mercado aí para desbravar. Legal, é fabricação nacional, levando o nome do Brasil para outros mercados. É isso, né, Rafa? Show de bola, pessoal. E quando a gente fala em futuro, de geração distribuída, a gente tem que levar muito em conta a segurança do nosso negócio, né? Você que é integrador, você que vende um sistema fotovoltaico, seja ele residencial, comercial, de pequeno, médio ou grande porte, como é que você está pensando hoje na segurança desse sistema entregue? Então, também hoje, aqui o Felipe, aqui, engenheiro da Embrastec, quando eu fui visitar a Embrastec, eu vi que o processo de fabricação dos DPS, das string box da Embrastec, é um processo diferenciado também. É um processo que envolve ali algumas questões de segurança para que aquele DPS, me corrija se eu estiver errado aqui, Felipe, mas ele vai uma resina, né, internamente, que isso não é qualquer empresa que entrega por questão econômica, né, para baratear o custo do produto ali, mas a Embrastec, ela faz isso, né, e eu queria que você falasse hoje, pensando também em todos esses cenários que a gente está discutindo aqui, mobilidade, os carregadores elétricos, que cada vez mais a gente está vendo aí quantos carros elétricos foram vendidos nos últimos meses, né, bateu recorde de venda de carro elétrico. Tudo isso vai precisar de sistema de segurança. Como é que está sendo as questões hoje com o mercado, com os integradores? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, perfeito. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só tirar aqui para não dar muito retorno. Falando um pouquinho acerca da resina, né? A gente trabalha hoje com confecção de um produto de segurança. E a resina, apesar de ter um valor agregado no produto, ela segura ainda mais a segurança daquilo que a gente está entregando para o nosso cliente final. Então é uma questão não só de acabamento, mas também de isolação entre os componentes internos que estão ali no DPS, fazendo com que você não tenha nenhum tipo de problema na atuação ou impossível falha de operação do componente.
né? Então, uma segurança adicional em cima de um produto de segurança que é praticamente a nossa bandeira. Falando um pouquinho agora sobre a questão da eletromobilidade, né, já atentos nesse mercado que já não é mais uma questão de tendência, mas sim uma realidade, né? Nós trouxemos aí recentemente o lançamento de toda a nossa linha da EcoBox, que é praticamente uma string box, mas voltada para a proteção do carregador veicular elétrico, né? Então já temos aí atendendo a todas as faixas de potência, desde a inicial ali 3.7 kW, até uma estação de recarga com 22, 25 kW. Né? Então já temos aí essa linha completa, contando com tomada auxiliar padrão industrial. Caso o cliente, por exemplo, tenha também um patinete, uma motinha elétrica para carregar, ele já tem uma saída de tomada ali padrão 20 amperes. Isso tudo atendendo a requisitos normativos. Tá importante falar isso, por exemplo, o DR, né, que é o dispositivo residual que vai instalado dentro desse componente de segurança, ele tem um tipo específico, existe uma norma para aplicação do DR em quadros de proteção para carregadores veiculares elétricos, né, e nós já atentos aí nesse mercado também buscamos uma solução para atender a esse aspecto construtivo. Tá? Então, lançando linhas aí voltadas para a atenção da eletromobilidade, nós seguimos aí também trabalhando nessa questão de desenvolvimento de novos produtos. Lembrando que para você fazer uma estação de recarga, ela tem que ser também homologada, né? Como um sistema fotovoltaico. Então não adianta a gente, quer dizer, é mais uma oportunidade para a gente explorar, né? Quando a gente fala, Ítalo, quando você fala assim, olha para o futuro do EGD, né? Se a gente voltar 5 anos atrás e falar assim, nossa, o que vai ter daqui a pouco no mercado? Agora, 5 anos no futuro, a gente já tem uma bola de cristal que são os outros mercados, né? Mercados mais maduros que já aconteceu, que vai acontecer aqui daqui a pouco. Qual que é a tua visão hoje, pessoal, assim, de mercado? O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos desse mercado? Perfeito. Eu acho que é um amadurecimento, né? Nós passamos aí de uma fase do oba-oba, né? Que simplesmente não estava vendendo, né? Vendendo, muitas vezes sem homologação, muitas vezes sem critérios, né? E como você diz, olhando o mercado lá fora, a gente percebe que nós aqui também estamos amadurecendo. Distribuidores mais capacitados, representando marcas, né? A gente vê que algumas marcas estão se sobressaindo, outras desaparecendo. Então, está começando a ficar os bons no mercado. Com isso, nós vamos estar preparados para fazer uma segunda onda, né? Se nós olhar o mercado de, vamos dizer assim, de armazenamento de energia híbrido, será que nós estamos preparados para partir para esse universo, né? Quem dos integradores ou quem de nós já sabe fazer um comissionamento de baterias, né? É difícil, né? Então é muito novo isso. Então, olhando para o futuro, eu vejo assim que nós temos um potencial grande. Nós somos um país enorme, uma carência de energia. A gente pega exatamente por Pará, Amazonas, né? Tem muitos lugares que não tem energia ou não chega energia suficiente, né? Estamos até participando de um projeto na Bahia, né? Agronegócio, gera uma renda incrível e não conseguem levar energia lá para atender os pivô, né? Então precisa de bateria. Então a minha visão é, pensando lá fora, nós vamos dar um salto de qualidade, um salto de estrutura, de qualificação. Nós vamos começar a realmente fazer dimensionamento de sistema, encontrar a solução. Até então era simplesmente, até da Icori o André falou, né? 95% de redução, abate minha fatura, quero colocar 3 kW. Conta de padaria. Conta de padaria, mas por que 3 kW? Função do quê? Muitos não sabem nem o que é um smart meter, né? Então não sabem nem o que está consumindo. As concessionárias agora estão colocando contadores, relógios inteligentes, né? Então, para nós chegar num patamar tipo da Austrália, eu chego lá na casa, eu conecto o computador, né? E daí vou contratar minha energia, vejo a energia mais barata, contrato minha água, livre escolha. Ali sim é um livre comércio, né? É um comércio livre de energia, né? Então eu vejo que nós temos muito que ainda aprimorar, mas nós estamos no caminho certo, que eu vejo que o mercado está se qualificando. Não por nada que tem toda essa galera aqui assistindo, né? Se qualificando e nós também tentando levar um pouco a mais do mercado aí.
Muito legal, Ítalo, obrigado. Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas agora, tá? Vocês podem fazer pergunta. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão e falar, direcionar para quem vai ser essa pergunta. Bom, eu vou convidar vocês também, os amigos aqui, a conhecerem o meu projeto, que é o Expedição Solar. É uma série que a gente está rodando aí em mais de 7 países, onde eu estive presente em cada um dos países. Austrália, China, Japão, Alemanha, Estados Unidos. A gente foi para Dubai também para conhecer um pouquinho como que isso acontece nesses países, né? O que está sendo feito de diferente, o que a gente pode trazer de informação valiosa aí para o mercado. E pegando um gancho aqui da Austrália, tem muitos projetos aqui que no Brasil que ainda não estão mapeados, mas que já está acontecendo no resto do mundo e que são lucrativos para o integrador. Então, eu convido vocês a seguirem lá o Expedição_Solar no Instagram e vocês vão entender quais são esses projetos aí que tem muita coisa legal que está acontecendo no mundo, tá bom? Bom, alguma pergunta aqui para o time aqui? Se for pergunta fácil, pode mandar aqui. Agora, se for pergunta difícil, aonde? Ah lá. Boa tarde a todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta não esqueci, para você mesmo, isso. Na sua apresentação, você falou sobre a diferenciação, que será tipo, mais ou menos a Coca-Cola para a gente. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação, essa qualificação do nosso produto de energia solar, sendo como cliente via WhatsApp? Porque, às vezes, um exemplo, a gente recebe muito cliente por tráfego pago, e às vezes esses clientes já recebem muitas propostas de outras empresas, e a gente não tem interesse em fazer essa visitação na casa da pessoa e receber, e a gente qualificar pessoalmente, que é muito mais fácil. Como é que a gente poderia fazer essa qualificação via WhatsApp para esse tipo de cliente, sim, embora falasse mais difíceis? Bom, obrigado pela pergunta. Seu nome? Maxi. Maxi. Maxi, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Acho que cada empresa tem o seu método e vai desenvolver o seu método de trabalho. Então não dá para ser muito específico. Mas, de forma geral, eu acredito muito em perguntas. Eu acho que se você conseguir investigar com algumas perguntas nessa fase de WhatsApp ainda, dentro dessa fase de WhatsApp, você pode encontrar mais facilmente se este cliente que está chegando até você, ele é um cliente que tem fit, que tem isonomia ali com a sua forma de atuar. Eu acho que a gente precisa ter a coragem, eu falei isso na minha palestra também, de falar, olha, desculpa, mas você não é o perfil para ser meu cliente. Para que a gente possa chegar nesse momento, as perguntas qualificatórias via WhatsApp, via Forms, dentro ou fora do Meta, na sua landing page ou em qualquer fase da jornada, elas, quanto melhor essa pergunta for direcionada, essa experiência de trocar pergunta, melhorar, mas eu acho que é por aí que você vai chegar na qualificação. Porque a regra é simples, não adianta nada você falar um monte de coisa para quem não está disposto a ouvir. Então a primeira coisa é conseguir filtrar, né, entender se aquele cliente realmente é um cliente de perfil para você. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito que entregar valor exclusivamente pela ferramenta do WhatsApp, né, é um desafio de cada empresa, mas alô, começa com a certeza de que você está falando com o cliente correto. Vou dar um exemplo. Na classificação a gente trabalha com perfil, então eu tenho uma qualificação de perfil e uma qualificação de interesse. Você quer um cliente que tenha perfil para trabalhar com você, para comprar de você, e que tenha interesse em comprar de você. Então, quais são as perguntas, ou a pergunta, às vezes eu estou falando de as, né? Mas são 2 ou 3 ali, ou 2 perguntas, que você consegue entender se ele tem perfil, né? Então, você desenha um pouco esse perfil do cliente ideal para você, ali tem uma noção, e faz perguntas qualificatórias. Por exemplo, até há pouco tempo atrás aqui com a gente chegou uma pessoa e ela quer saber sobre energia solar, quer entender quantas placas ela coloca na casa dela para não pagar a energia, que é a pergunta básica que chega. Só que ela não tem um telhado. Alguém falou sobre isso. Então ela ainda não tem
ela vai construir, então essa pessoa tem perfil nesse momento para que você já passe uma proposta comercial, já comece a conversar sobre isso. Então é importante, acho que você fazer a mensuração de perfil. Então, quais perguntas que eu consigo fazer para que esse perfil fique mais claro e quais perguntas eu consigo fazer para que esse interesse, ou seja, em quanto tempo você acha que essa pessoa vai colocar energia solar na sua casa, na casa dela, na empresa. Essas duas perguntas vão ajudar você a direcionar a proposta comercial ou até não fazer. Olha, esse perfil eu não atendo. Não faz. Estava conversando com outra pessoa aqui, também lá embaixo, uma instalação de solo, mas o cara insiste em fazer em morão de madeira. Né? Sofre. Né? Isso lá na SSM ainda não? Não tem ainda, né? Ainda não. Morão de madeira enfim. Aí o integrador fala, desculpa, você não é o meu perfil. Não vou fazer. Então, a gente não pode ter medo do não nesse momento. Esse eu acho que é o ponto. Crescer e criar identidade é muito mais você falar os seus nãos da forma correta, né, obviamente, do que aceitar qualquer tipo de projeto e entrar em qualquer tipo de projeto, e enviar orçamento para todo mundo. Isso eu acho que desqualifica. André, só complementando, quem faz o preço é você, integrador. Né? Você não deve, porque meu concorrente está fazendo qualquer preço e eu vou tentar brigar para não perder. Às vezes você vai estar pagando para trabalhar e não está sabendo disso, e teu negócio já está quebrado sem você saber. E construir um passivo, né? Porque geralmente esse cliente, né, que vai lá e te esfola, digamos assim, ou que fica inventando moda, é ele que vai te dar o maior passivo lá na frente. E aqui você está fazendo tudo para dar certo o negócio para ele. Só que na hora que você tiver qualquer situação, ele vai falar, amigo, eu paguei, você se vira, né? E aí você não tem mais recurso para contar com pós-venda, etc. Porque foi tudo nos descontos. Quando você vai comprar um smartphone, né? Quando você vai comprar um smartphone, o cliente que vai comprar, por exemplo, um iPhone, ele sabe o quanto vale a mais aquele celular. Então é engraçado que ele não fala, estou indo ver um smartphone, ele fala, vou comprar um iPhone. Então ele fala o nome do produto. Nesse mercado nosso aqui ainda não está nisso. Ninguém liga para a Icore ou para a PHB, ou para uma distribuidora, para a Nexen, e fala assim, você tem aí Huawei, você tem aí AP System. Não, mas está chegando nisso. O cliente... Olha, a gente está vendo acontecer já cada vez mais. Né? Cada vez mais. Talvez, isso ele falou e é verdade, né? O mercado está diferente já. Eu acho que essa amanhecida que a gente deu desse 2023 nos trouxe um despertar para esse caminho. Eu estou vendo acontecer sim. E cada vez mais. Então isso é interessante para o integrador entender que cada vez mais ele tem que se posicionar com uma marca, com um parceiro distribuidor, porque o cliente vai saber diferenciar daqui a pouco, como ele sabe comprar um carro. Ele sabe quanto ele pode pagar mais um carro. E quando você vai procurar um carro um pouco melhor, você fala, estou disposto a gastar 10, 15 mil reais a mais ou 20 mil reais a mais, porque eu sei o benefício desse carro. A gente sabe comprar carro hoje, né? Mas a gente está chegando nisso no solar. Então, saber se posicionar é muito importante. Maxime, beleza? Deu para ter uma... Depois, se quiser, a gente conversa mais aprofundadamente, tá? Mais alguma ali? Opa, boa tarde. Meu nome é Mário, eu sou da empresa Lumitec Energia Solar. Minha pergunta é para o Ivan. Ivan, ontem na academia se falou muito da Lei 14.300, né, e uma coisa que me chamou muito atenção. A gente já tem ouvido falar muito em inversão de fluxo. E isso é um problema que está vindo se arrastando aí, provavelmente vai chegar por aqui também, ainda não vê nenhum caso. E uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte, sabemos também que algumas distribuidoras, algumas estão construindo indústria, fazendas de geração. Essa inversão de fluxos não vai acontecer para eles certamente, né? Isso vai acontecer para nós, pequenos integradores, que estamos vendendo nossos projetos residenciais. A quem recorrer quando isso acontecer e como recorrer? Muito obrigado, tá, pela sua pergunta. Eu não sou advogado, tá? Então eu vou dar aqui os meus 2 centavos de engenheiro que eu fazia enquanto eu era integrador.
Ó, eu postava o projeto lá para concessionária, beleza. Aí, eventualmente, vinha uma reprova descabida, né? Uma reprova que não tinha uma fundamentação técnica. Tá? Primeira coisa de tudo, tá? Primeiro, essencial, assim, que eu infelizmente não vejo no mercado. Transparência com o cliente, tá? Porque assim, ó, a primeira coisa que vai acontecer é o seu cliente ficar brabo se ele não tiver sabendo de quem que é a culpa. Foi incompetência sua, tem que ser transparente com o cliente. Ó, eu errei aqui, eu vou corrigir. Foi falha da distribuidora, explique para ele por A mais B por que é culpa da distribuidora. Beleza, ele está explicado, você vai lá, vai recorrer na concessionária, vai explicar tecnicamente por que o que eles estão falando não tem fundamento, e em paralelo a isso, eu já entrava no minhas reclamações da ANEEL. Tá? Esse era assim, o meu procedimento padrão. Os poucos casos que eu não recebi retorno dessa forma, o que eu pensava? Ó, eu vou subir a escadinha para que na hora que isso chegue na mão do meu advogado, o meu advogado saiba falar para um juiz, para um promotor, seja lá quem for, olha, o meu cliente fez de tudo para resolver esse problema, porque a gente sabe que o nosso judiciário é caro, o nosso judiciário é lento, então eu não quero mais esse problema no meu judiciário. Outro ponto, ninguém quer ir para o judiciário. Tá? Isso aí é incômodo porque o cliente quer um sistema fotovoltaico. Tá? O teu cliente quer, na verdade, ele quer economia na conta dele. Se tu vai para o judiciário, tu está atrasando esse processo. Né? Mas, mantendo a transparência com o cliente, ele sabe que ele foi bem assessorado, ele sabe que ele não foi passado para trás. Então, assim, ó, é um caminho árduo, tá? É um caminho que não é fácil. Conversando com os nossos clientes, tá? Até na academia ontem, eu já vi que isso é um problema que aconteceu aqui, mas foi um problema, assim, que eu diria muito efêmero, né? Ele veio, ficou talvez 2, 3 semanas e foi embora. O que vocês podem ter certeza, isso vai se tornar recorrente. Tá? O recorrente que eu digo não é para assustar ninguém, não é para ninguém sair do mercado, não é isso. O problema é que assim, ó, a gente está vendo que sai um problema, entra outro problema. Sai um problema, entra outro problema. Então, o que eu prevejo, não é inversão de fluxo. Tá? Vão achar algum outro problema que hoje a gente não sabe. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dominar esse caminho das pedras e que nem eu falei aqui, você vai ter que explicar por A mais B para o seu cliente, tecnicamente, por que está errado. Então o que a gente vai ver agora? O pessoal que não é técnico vai ficar para trás, vai fechar as portas. Tá? Quem que vai ficar a partir de agora no mercado? O pessoal que é técnico. Pessoal que teve capacidade de ter transparência com o cliente porque é técnico. Tá? Eu não sei, talvez não é bem essa a resposta que o senhor esteja esperando. Outro detalhe, tá? Não existe solução mágica para isso, é um caminho árduo, tá? Mas ele te dá resultados. Tá? Você seguindo, trilhando esse caminho, eu sempre tive resultado positivo. Tá? Porque a ANEEL, ela tarda, mas ela tende a ir pela solução técnica e que não é absurda. Tá? Falando sobre o Maxi, tá? Que tinha questionado antes sobre o atendimento por WhatsApp, tá? Eu dou aqui os meus 2 centavos também nessa questão. Eu acho que você tem que saber dosar, tá? Saber primeiro, que nem o André falou, escolher bem as perguntas, tá? E saber dosar essas perguntas numa conversa. Eu detesto essa palavra, tá? Mas numa conversa humanizada. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele tem que sentir que ele não está lá preenchendo formulário e falando com um robô. Cara, você tem que fazer o seguinte, ó. As perguntas que você for fazer para o seu cliente, você tem que dar para sua avó e falar assim, ó, vó, me disse se a senhora achou chato responder isso aqui. Me disse se a senhora entendeu isso aqui. Se a tua avó te deu o aval nisso aí, não sei, não precisa ser a avó, pode ser uma tia, uma pessoa menos apegada à tecnologia. Tá? Eu pessoalmente, quando eu preencho o formulário e quando eu começo a ver perguntas pré-prontas muito recorrentes, eu tendo a não só abandonar o negócio, como ativamente falar, não fala com esse cara. Tá? Não é legal por isso. Tá? Obrigado aí.
Boa tarde a todos. Eu sou Gerrit Alonso, sou gerente de relacionamento do Grupo CEPES, aqui no estado do Pará. E a minha pergunta é mais uma curiosidade. Como é que vocês, distribuidores, enxergam o mercado financeiro com relação à taxa de juros para concessão de crédito aos nossos clientes? A pergunta, eu vou partir do seguinte pressuposto. Algum tempo atrás, o acesso aos financiamentos vinham através das distribuidoras. Hoje, esse crédito, os bancos e as financeiras já liberaram para nós integradores. Nós já conseguimos e levamos isso. Hoje, como é que se comporta? Eu consigo crédito através de um banco por uma distribuidora, passo um financiamento, mas para o mesmo cliente naquele mesmo banco, por outra distribuidora, eu não consigo passar o financiamento. Então, e a taxas, às vezes, para mim conseguir passar um financiamento, a taxa ela fica muito mais alta pelas financeiras do que pelos bancos públicos. Então, como vocês enxergam esse comportamento das financeiras para acesso ao crédito? Bom, se alguém aqui quiser responder depois, sim, posso primeiro? Rapidinho. Bom, a gente viu uma alta elevação na taxa de inadimplência. Tá, esse foi o primeiro quesito que a gente viu, especificamente falando do ano passado para cá. Tá, a gente tem visto soluções assim de financeiras tentando buscar uma forma de desligar o sistema para quem não paga, porque é um processo bastante oneroso você entrar na propriedade para tirar o equipamento. Tá, e aí o que você tem? Além da elevação da Selic, dos juros, você tem uma elevação do retorno que você precisa dar para a financeira ou para o banco, porque ela está assumindo um risco maior. O comportamento do mercado mudou, né? Antes você tinha, digamos assim, dinheiro fácil, e agora você não tem mais dinheiro fácil por causa dessa taxa de inadimplência. Então, talvez você esteja enxergando essa elevação aí nos juros e na taxa do banco por causa disso, tá? Vou tentar só complementar o Ivan. E nesse sentido primeira coisa que qualquer financeira vai olhar é o relacionamento que você tem com a financeira, com o banco. Então, é óbvio que se você é uma pessoa física ou jurídica que tem um relacionamento no Banco do Brasil, tem um relacionamento, você vai ter de prazo maior, você uma história maior de adimplência, de pagamento, da forma de trabalhar, etc. Você vai ter através do seu banco, uma condição diferenciada do que você teria batendo na porta de uma financeira que ninguém te conhece. Então, a primeira coisa, crédito é acreditar, né, antes de tudo. Então, ele vem dessa história. Em relação às distribuidoras, por que às vezes uma distribuidora consegue uma taxa diferente da outra, né, e em uma instituição e aprovar numa e em outra não, também tem muito a ver com o perfil da carteira que aquela distribuidora entrega para o agente financeiro. Esse perfil, o agente financeiro ele vai medir a rentabilidade, ele vai medir a taxa de risco, ele vai medir volume, ele vai medir uma série de coisas para que a distribuidora, ela nesse momento ela é um intermediário, digamos assim, junto com o agente financeiro e o cliente, ela vai ter essa mensuração. E aí, nesse sentido, exemplo, se você tem uma tecnologia ou, enfim, na sua distribuidora que gera problemas, para de funcionar, o cara para de pagar, ou seja, já tem um histórico. Qual que é a primeira coisa que o cliente faz, né? Se o sistema para de funcionar? Para de pagar, porque ele está pagando, ele vai gerar inadimplência, maior risco de inadimplência. Então, essas carteiras, então, de cada distribuidora, ela acaba sendo diferente uma da outra, e isso vai influenciar também no risco e no apetite por gerar crédito ali pelas financeiras. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu participei ontem da palestra do Ivan, é para ele que eu quero direcionar a pergunta. Eu acho que ele lembrou aí de mim. Eu já trabalho com a PHB desde 2018, tenho cadastro também nos demais, na Ecore, na Aldo, na Saices, na Intelbras, Renovision,
E assim como foi falado sobre celular, sobre especificamente o iPhone, ontem, assistindo a tua palestra, eu consegui fazer um compilado. Hoje eu faço uma analogia. A PHB é como se fosse a Apple. Ela lança algo no mercado depois que já foi feita muita pesquisa, depois que já tem a aceitação. Eu acompanhei isso na estrutura monoposte, eu acompanhei isso na estrutura de telhado trapezoidal e dentre outras tecnologias. Briguei muito com o Jânio, bati cabeça. E a minha pergunta é, hoje um player subiu na mesa e falou sobre uma fábrica que vai abrir em Manaus. A PHB, eu tenho ciência que o que ela vende ali, né, com todo o software e melhoramento, é uma estrutura Goodwin, assim como a VEG também. Isso eu tenho documentos que comprovam isso. A VEG também trabalha com a Huawei. Enfim, a primeira pergunta, existe um estudo futuro para ser desenvolvido esse processo de fabricação na PHB? E uma outra questão, e complementando, né, até que o amigo falou sobre questão do crédito. Hoje na minha empresa a gente faz esse perfil, não é todo cliente que tem perfil para ser gerador de energia solar, primeiro ponto, e perfil de crédito. A gente vive numa inadimplência crescente ano a ano, taxa Selic altíssima. Então, o primeiro ponto, antes de oferecer o crédito, também é fazer uma busca de score. Porque se ele não tem perfil de tomar crédito, dificilmente uma distribuidora, banco vai liberar crédito. Então, rate, performance de rate, crédito no mercado, isso é fundamental. Só complementando o que vocês falaram, né? Tá certo, eu vou pedir desculpas aqui o pessoal que tá aqui no meeting já, né? Porque aparentemente foi tudo para mim. Mas, enfim, cara, respondendo a tua pergunta aí, tá? A PHB tem pesquisa com CPQD, tá? Centro de Desenvolvimento em Pesquisa lá em Campinas, tá? Para os mais diversos produtos, tá? Os últimos projetos que a gente teve com o CPQD foi para fabricação de estação de recarga, tá? Tanto o CA quanto o CC. Nós temos um protótipo muito legal lá na PHB de estação de recarga. Fizemos estudos, sim, para fabricação de inversores. Inclusive, a PHB fabricava fontes de computador aqui no Brasil, né? Fabricava aí o R para telecomunicações, tudo aqui no Brasil, tá? Qual que é o problema hoje, cara? Custo, tá? O que a gente conhece aí por custo Brasil, né? A dificuldade de você montar uma linha fabril aqui, a dificuldade de você ter um produto com viabilidade econômico e com competitividade com o que está já no mercado, tá? Lá na PHB a gente tem até uma piada interna na engenharia lá que o nosso inversor ele seria perfeito, mas nunca ninguém iria comprar, né? Porque a gente lida com os problemas lá na engenharia de produtos que vêm de fora do Brasil. Então a gente sabe os pontos que eles pecam e a gente tornaria o produto muito caro corrigindo esses pontos. Tá, então, respondendo a tua pergunta, nós temos laboratório, nós testamos, nós fazemos pesquisa, mas infelizmente hoje não temos viabilidade nem em inversor e nem em estações de recarga e nem em bancos de bateria, tá? Infelizmente, essa é a resposta. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, que nosso tempo já estourou 2 vezes aqui. E obrigado a todos vocês aqui pela participação. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.